Nós estamos chegando nesse momento máximo, né, do ano em que a gente muito fala de Jesus, né, fala da cristandade, e eu escolhi falar sobre o meu reino não é deste mundo, que é o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. E por que eu quis muito falar desse tema? Porque esse tema é um tema muito importante. Kardec, no livro dele, o Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec escolheu ele como segundo capítulo, porque ele diz que essa frase de Jesus, ela é o eixo de todo o ensinamento do Evangelho e da doutrina espírita, porque fala do reino terrestre e do reino espiritual, dito, né, por Jesus, e que o reino dele não estava aqui, né? Que o reino dele era o outro reino, né? Então, é muito importante. E essa história toda, ela começa quando Jesus, aí eu quero até que você pode passar então, César. Certo. Essa história, eu até coloquei aí para vocês, fui buscar uma imagem de um pintor, se não me engano, polonês, e essa pintura mostra que Jesus, lá no Palácio de Pilatos, né? E aí, naquele momento, assim, né, tão importante, que eu quero até ler aqui para vocês, porque esse é um momento muito importante desse capítulo, que é o seguinte, né? João é que nos conta, João lá no capítulo 18, de 33 a 37, o que João conta? João conta que Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Disse-lhe então Pilatos: És, pois, rei? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes, sou o rei. Não nasci e não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade escuta a minha voz. Então, isso são palavras que João transmitiu para nós, né, no Evangelho. Então, como eu disse para vocês, Jesus, então, nesse momento, ele coloca de uma maneira muito real, muito nítida, e que é muito difícil para Pilatos entender, porque tudo que ele estava ouvindo, os boatos dos judeus e de outros romanos, é que aquele Galileu estava dizendo que ele era, né, o rei dos judeus. Mas aí pode passar. Então, quando a gente volta até um pouquinho antes e a gente pode entender por que o povo, né, tinha Jesus nessa conta de rei, né? E João conta que quando eles entram, né, quando Jesus e seus discípulos entram naquela entrada triunfal, né, lá em Jerusalém, as pessoas tomaram os ramos de palmeira, que era uma honraria, né? Saudar uma pessoa com palmeira. E saíram ao seu encontro clamando: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor e que é o rei de Israel, né? Então, as pessoas daquela época, eles acreditavam nesse Messias com muita força, porque eram séculos e séculos, né, que os judeus sofreram todo tipo de perseguição, de destruição do seu templo. Era muito sofrido, toda a sua cultura. Eles sofriam de séculos de sofrimento. Então havia uma profecia que dizia que vinha o Messias.
o libertador. Então, para eles, era a libertação desse jugo. Eles achavam que Israel estaria acima de todas as nações, né? E aí não era, né, bem assim. A gente sabe que Jesus, a realeza dele era a realeza moral. E a missão dele aqui na Terra era trazer as leis divinas, né? Plantar as leis divinas no coração do homem. Mas acontece que eu queria também focalizar que nesse capítulo tem uma mensagem espetacular que Kardec coloca uma realeza terrestre, uma mensagem de uma rainha de França. Essa mensagem é uma mensagem que é tão atual e ela deve ser motivo de muita reflexão para nós, né? Então, eu trouxe aqui, né, a imagem, né, do rei de França, que é essa ideia que a gente tem de realeza terrestre, né? Ainda é assim, né? Nossa, por incrível que pareça, nós ainda vivemos, ainda podemos... tivemos há pouco tempo uma rainha que a gente até admirava, né? Que usava um manto como esse, coroa como esse rei aqui. Então, nós temos, assim, na verdade, essa visão, né, do rei, daquele que governa um povo, um território, né? A gente ainda tem muito isso, né? E até há poucos anos, né, até o século, até a Revolução Francesa, e muito tempo ainda temos isso, né? A gente tem essa visão dessa realeza terrestre, daquele poder, daquela criatura que detém o poder sobre muitas coisas. Mas essa realeza terrestre, essa rainha de França, que está no Evangelho, pode passar, César, que está no Evangelho, mostrando a rainha aqui. Está mostrando. O slide 4. Então, essa mensagem que Kardec coloca é o seguinte: é uma rainha que envia uma mensagem, ela não se identifica, a gente não sabe que rainha é essa, mas eu tomei a liberdade de colocar aqui a imagem daquela rainha de França, Maria Antonieta, e que Maria Antonieta, 74 anos antes, né, dessa mensagem, ela tinha sido decapitada na Revolução Francesa. Também o rei Luís XVI, esse que nós também mostrando, foram decapitados. Tão poderosos, tão ricos, e perderam toda a sua realeza antes mesmo de chegarem ao túmulo, né? E vamos ler, então, a mensagem que ela traz para a gente, porque realmente é uma mensagem muito, muito importante da gente ler. Ela diz assim, a rainha: quem melhor do que eu pode compreender a verdade destas palavras de nosso Senhor? O meu reino não é deste mundo. O orgulho me perdeu na terra. Quem, pois, compreenderia o nenhum valor dos reinos da terra se eu não o compreendia? Que trouxe eu comigo da minha realeza terrena? Nada, absolutamente nada. E como que, para tornar mais terrível a lição, ela nem sequer me acompanhou até o túmulo. Rainha entre os homens, como rainha julguei que penetrasse no reino dos céus. Que desilusão, que humilhação, quando em vez de ser recebida aqui, qual soberana, vi acima de mim, mas muito acima, homens que eu julgava insignificantes e as quais desprezava, por não ter sangue nobre. Como então compreendi a esterilidade das honras e grandezas que com tanta avidez se requestam na terra. Uma rainha de França. Pode mudar, César? E aí, gente, para a gente falar, né, dessa realeza terrestre, dessa coisa tão transitória, né, desse poder dos bens terrenos
tão transitório, que não traz a felicidade real de jeito nenhum. Esta mulher que foi criada desde pequenininha para ser rainha, vivia uma total irrealidade, né? Se casa também, um casamento nada feliz, com um rei também nada feliz, teve 3 crianças, esse bebezinho logo morre, ela tem o filho vai para a prisão com ela, só vai sobreviver mesmo a mocinha, que parece que vive até mais ou menos a maturidade, ou um pouco antes. Então, sofrimento enorme de uma pessoa, imagina que tinha tudo, todo poder, tudo na mão, aquela vida também de ócio, não tinha a menor noção, né, do que se acontecia com o povo. E ela, então, acontece isso tudo. E eu fico imaginando que ela podia ser essa mesma rainha, que a gente não sabe se foi ela que enviou a mensagem, mas que teria tudo para ser ela, né? Porque ela não era uma mulher má, não é nada disso, né? Mas totalmente não teve a menor chance, assim, de ter, ou pode ter tido e ter desprezado as chances de saber qual era a verdadeira realidade, né? E há 2000 anos, né, Jesus deixa, né, bem clara, né, qual é a finalidade da sua missão na Terra, que não era de ser o rei, né, mas de trazer a verdade das leis morais indispensáveis para a existência do reino de Deus nos corações humanos e, por consequência, na própria Terra. Eu trouxe também um outro do Evangelho, uma outra figura importante do Evangelho, que é o Jean-Baptiste Dominique Lacordaire. Esse homem também trouxe uma mensagem que é fantástica do Evangelho, que é o orgulho e a humildade, né? Mostrando qual é a posição, né, da verdadeira, o verdadeiro, que os poderes materiais não, também, como disse a rainha, não significam nada, né? E aí ele diz assim, o Lacordaire, o Lacordaire é uma história linda, porque ele, com 22 anos, ele era um jornalista, advogado também, e aí ele tem uma experiência espiritual, eu não sei que experiência é, e ele se torna um clérigo, ele vai pregar, ele pregava lá em Notre Dame. Então diz que quando era domingo de manhã, colocava um púlpito na frente da igreja lá fora, e ele então fazia discursos incríveis, que a multidão. Então, aos pobres espíritos que habitaram outrora a terra, conferiu Deus a missão de vos esclarecer. Bendito seja ele pela graça que nos concede, a de podermos auxiliar o vosso aperfeiçoamento. Que o Espírito Santo me ilumine e ajude a tornar compreensível a minha palavra, outorgando-me o favor de pô-la ao alcance de todos. Ó vós, encarnados, que vos achais em prova e buscais a luz, que a vontade de Deus venha ao meu auxílio para fazê-lo brilhar aos vossos olhos. Isso ele manda, ele desencarna em 1861, em 63 ele manda essa mensagem também lá na Sociedade Espírita de Paris. Imagina, 2 anos depois, ele, um clérigo, ele tinha uma simpatia pela doutrina. Então, ele vem também falar isso. O que é o orgulho, também resgatar essa mesma... Quer dizer, esse pessoal que volta, né? Que ocupavam altos cargos, não só no governo, mas também na igreja, e que voltam para nos avisar. Ele diz assim, meu Deus, Deus me deu a graça de vir aqui esclarecer, né? Então, é uma mensagem aqui muito bonita, o orgulho e a humildade. E ele diz assim, o orgulho é o terrível adversário da humildade. Orgulhosos, que eres antes de serdes nobres e poderosos, talvez estivesseis abaixo do último dos vossos criados. Curvai, portanto, as vossas frontes altaneiras
que Deus pode fazer se abaixem, justo no momento em que mais as elevardes. Na balança divina são iguais todos os homens, só as virtudes os distinguem aos olhos de Deus. A humildade é virtude muito esquecida entre vós. Bem pouco seguidos são os exemplos que dela se vos tem dado. Entretanto, sem humildade, poderiam ser caridosos com o vosso próximo? Ou não, pois que este sentimento nivela os homens, dizendo-lhes que todos são irmãos, que se devem auxiliar mutuamente, e os induz ao bem. Sem a humildade, apenas vos adornais de virtudes que não possuís, como se trouxesseis um vestuário para ocultar as deformidades do vosso corpo. Lembrai-vos daquele que nos salvou, lembrai da sua humildade, que tão grande o fez, colocando acima de todos os profetas. Lacordaire. Então, ele traz essa mensagem muito forte, né? Falando da importância da humildade. Sem humildade não tem caridade. E a doutrina espírita traz uma outra figura também para nós, para lembrar, né, que não existe realeza, a realeza terrestre, que é o Fred Figner. Não sei se vocês já conhecem, já leram o livro dele, Voltei. Essa era a casa dele aqui, que agora é um centro cultural lá no bairro do Flamengo. E o Fred Figner foi um homem muito rico, que foi um empreendedor grande, ele que lançou a indústria fonográfica no Brasil e ajudou muito, fez muita caridade, ajudou muito a Federação Espírita Brasileira, era um espírita, e ele falou, olha, quando eu chegar lá do outro lado, gente, eu vou imediatamente escrever contando como é o passo a passo da morte. César, tá dando tudo certo, César? Tá ok, estamos vendo aqui, eu voltei. A gente depois vai ter que controlar o horário só, mas pode dar sequência. Tá, não, daqui a pouco. Que horas que você quer que eu termine? Temos 10 minutos. Não, pode ser um pouco mais, né, gente? Pode ser um pouquinho mais, porque nós tivemos todos esses atrasos, né? Pode ser, vamos até 8h40 e a gente diminui a inscrição. Eu acho que vai dar. Tá bom. Então, o Fred Figner, gente, ele teve uma vida incrível, né? Assim, um homem muito rico, ele saiu de uma pobreza, vocês... acho interessante vocês lerem esse livro, saberem da história dele. E se tornou um dos homens mais ricos, né, assim, do Brasil. Só que quando ele morre, ele diz, olha, gente, eu vou morrer, quando eu morrer, eu vou contar para vocês tudo o que aconteceu. Só que quando ele morre, ele é recebido por quem? Doutor Bezerra, pela filha, pelo mentor dele. Mas ele já começa a sofrer uma grande decepção logo no início. Então, aqui é uma imagem do enterro dele. E ele começa a ver as pessoas comentando, querendo saber até quanto, meu Deus, quanto será que se gastou nesse enterro. E ele fica muito decepcionado que pessoas que ele não podia imaginar estavam falando mal dele, tanto encarnados como desencarnados. Ele já começou a ficar muito decepcionado com o ambiente do funeral, né? Mas a maior decepção foi com ele mesmo. Quando ele chega num lugar, ele começa a ver os amigos, quase todo mundo tinha mais luz que ele. Ele diz, eu não tinha luz nenhuma. As pessoas tinham uma iluminação e eu não tinha luz nenhuma. Por quê? Ele começou a se sentir até envergonhado. Ele disse, mas eu fiz tanta coisa. Ele achava que ele era um homem que tinha feito, ele tinha feito mesmo, que tinha feito tanta caridade, que tinha trabalhado no bem, e tinha mesmo. Por que que eu não tenho luz nenhuma? E ele começa, o livro conta todo essa investigação dele mesmo, com ele mesmo, a ajuda dos amigos espirituais, na espiritualidade.
ele querendo voltar para contar, e ele não pôde, ele não podia, ele não tinha condições ainda, né? Então, foi um livro importante porque foi o primeiro livro de um espírito espírita, contando a coisa para os espíritas, entendeu? Que as coisas não são bem assim. E aí ele descobre uma coisa muito interessante. Ele diz assim, ó, eu não providenciar a luz para mim mesmo, conduzir a muitos desencarnados à fonte sublime das claridades evangélicas, mas esquecer as próprias necessidades. Contudo, agora que participava de uma sociedade espiritual, reconhecia a opacidade da minha alma. Mantinha-se o perispírito no mesmo aspecto em que se caracterizava na experiência física. Ó Senhor, por que não fazemos bastante silêncio dentro de nós para ouvir-te os ensinos, enquanto nos demoramos nos atritos do mundo? E aí, ao longo do tempo, ele vai descobrindo que ele tinha sido muito arrogante, ele tinha dinheiro, ele ajudava muita gente, mas muito das coisas que ele fazia meio assim mecanicamente. Ele diz assim, eu não cuidei do meu coração, eu não cuidei de sensibilizar a mim mesmo, eu não cuidei de me evangelizar. Então, quando ele chega na espiritualidade, que ele vê todos com luz, aí ele descobre, né, as palavras de Jesus. Todos somos luz, mas essas camadas de orgulho, de egoísmo, vão cobrindo como se fosse assim uma casca de cebola, né? E ele, quando chega na espiritualidade, que ele vai descobrindo, que ele vai trabalhando todas essas questões, um determinado momento ele mesmo começa a ver que ele começa a brilhar, porque ele tinha encoberto a luz dele com todos esses sentimentos negativos. E às vezes ele dizia assim, às vezes essas pequenas coisas que a gente faz, a gente pensa que está ganhando o reino dos céus. E não é bem assim, porque é o nosso coração que conta. Tudo que vem são experiências para nos sensibilizar a nós mesmos, né? Também, né? E aí vamos voltar mais um pouco lá para a nossa rainha, que diz assim, essa daqui é Maria Antonieta na prisão, isso é uma pintura, ela sofreu muito na prisão. Para se granjear um lugar neste reino, são necessários. Ela descobre que quando chegar lá, são necessários a abnegação, a humildade, a caridade em toda a sua celeste prática, a benevolência para com todos. Não se vos pergunta o que fostes, nem que posição ocupastes, mas que bem fizestes, quantas lágrimas enxugastes. Então, foi o que o Figner também descobriu, né? Que quando chega do outro lado, não perguntaram para ela quantas joias ela tinha, quais as propriedades. Quantas lágrimas enxugastes, né? Ó Jesus, tu disseste, meu reino não é deste mundo, porque é preciso sofrer para chegar ao céu, de onde os degraus de um trono a ninguém aproximam. A ele só conduzem as veredas mais penosas da vida. Essa foi a experiência dela, né? Ela teve que sofrer muito para poder ter essa visão, né? Procurar-lhe, pois, o caminho através das urzes e dos espinhos, não entre as flores, porque ela dá esse recado, né? Tão pesado, que o caminho é só pela dor, porque foi ela descobre isso, né? Pela dor. E aí ela termina dizendo, correm os homens por alcançar os bens terrestres como se os houvessem de guardar para sempre. Aqui, porém, todas as ilusões se somem. Cedo se apercebem eles de que apenas apanharam uma sombra e desprezaram os únicos bens reais e duradouros,
os únicos que lhes aproveitam para a morada celeste, os únicos que lhe podem facilitar acesso a esta. Compadecei-vos dos que não ganharam o reino dos céus. Ajudai-os com as vossas preces, porquanto a prece aproxima do Altíssimo Homem e é o traço de união entre o céu e a terra. Não o esqueçais. Só que aí, né, gente, eu fiquei pensando muito, né? E eu estava fazendo esse estudo, e aí eu comecei a assistir a Copa do Mundo, e aí eu comecei a pensar, né, como, infelizmente, nós ainda, o nosso planeta, apesar de termos evoluído muito, como o poder do dinheiro ainda é tão imenso, não é? Não preciso nem falar dos detalhes da Copa do Mundo, do que a gente está vendo, do que a gente está observando, não é? Como o dinheiro compra as consciências, como o dinheiro faz com que as pessoas fiquem cegas para o sofrimento do próximo, do outro, não é? Então, nós ainda vivemos num planeta onde isso ainda é muito forte. Mas eu fiquei pensando, só eu estar sentada aqui, observando coisas e ouvindo uma série de críticas e de situações que estão acontecendo, já é positivo para as grandes mudanças, né? Então, por exemplo, a Copa do Mundo, num país em que as mulheres ainda são vistas como seres menores, não é? E aí eu me lembro de Jesus, né? Jesus, ele veio e ele trouxe, se a gente for observar, a lição para todas essas situações que a gente ainda vive. Jesus trouxe assim, uma série de passagens dele em que ele coloca a mulher, a importância da mulher. Imagina naquela época terrível, né? Então, o Evangelho de Jesus realmente ele traz uma lição para cada uma dessas situações que nós vivemos ainda, do autoritarismo, da visão machista ainda em muitos lugares, não, em quase todos os lugares ainda, que a mulher ainda é muito subjugada, as pessoas que, na sua realeza terrestre, né, vê a cor do outro como uma diminuição dela, como uma coisa pequena, menor. Então, nós ainda estamos vivendo esses poderes são totalmente fora, né, fora mesmo do próprio que a humanidade agora está querendo. A humanidade está cansada disso, a verdade é essa. Eu estava assistindo a Copa, escutei tantos comentários, eu percebi, meu Deus, a humanidade mesmo está cansada já disso. Então, nós já estamos mudando. Vamos olhar 100 anos atrás, né? Que nós tínhamos quase que ainda tínhamos resquícios de escravidão. Na verdade, ainda tem, né? Mas como a gente vai evoluindo, o que será daqui a 100 anos? Está bem melhor. Isso a doutrina nos mostra, que nós estamos melhorando. Mas ainda a gente olha e vê ainda tantos absurdos, né, acontecerem. E aí me lembrei dessa figura maravilhosa que Jesus envia, né, para restabelecer a sua palavra, a figura de São Francisco de Assis. Olha, essa daqui, gente, olha, este retrato de autor anônimo é considerado, sem certeza, né? Sem certeza, uma cópia do século XIV, do único retrato que teria sido feito ainda em vida do santo, de São Francisco, por encomenda de Jacopo di Settesoli. Está conservado em Greccio, na Itália. É o único retrato que fizeram dele ainda em vida, imagina, de Francisco, que traz, né, que resgata, né, a palavra de Jesus, que enfrenta o poder terreno da igreja e que até hoje é amado, é querido e é lembrado, né?
E nós temos, então, aqui o presépio, né? O presépio de Jesus, que o próprio Francisco, né? Francisco recria a cena, né, do nascimento de Jesus, e nós estamos chegando nesses momentos, né, que antecedem o seu aniversário. A gente já pode sentir, né, Joana de Ângeles que diz que, né, tudo começa a se modificar, porque começa a se pensar muito em Jesus, e quando se fala nele, toda uma nova vibração, né, começa a acontecer. Então, isso tudo é para a gente falar de como esse nosso governador esteve há 2.000 anos atrás, trazendo, disse, né, foi muito claro, dizendo para os seus próprios seguidores, no meu reino não é desse mundo, deixando essa mensagem fundamental, né, de que existiam dois mundos, o mundo terreno, né, e o mundo material, e deixando essa mensagem de humildade, né? Não, ele não poderia deixar uma mensagem mais clara, né, nascendo num local tão humilde, tendo uma vida tão humilde, lidando com todos de uma maneira tão carinhosa, tão igual, com as mulheres que eram muito mais, né, maltratadas do que nesse momento, enfim, deixando todas essas lições para nós, que ele vivenciou, né? Ele que é o nosso irmão maior. Então, eu queria muito vir falar dele, e eu acho que eu consegui, apesar de todas as dificuldades, e eu orei muito para que eu pudesse chegar hoje e falar para vocês. Eu acho que nós estamos precisando orar muito, falar muito de Jesus, né? Porque viemos de uma pandemia, eu estive num hospital agora, né? Eu fui levar meu filho, ele chegou agora e falou assim, olha, parece que as notícias foram boas, eu não sei maiores detalhes, mas já tem umas coisas para investigar. Mas eu estive no hospital e soube que a Covid está voltando muito, que tinha umas pessoas lá preocupadas, que existem outras coisas também, que não é só outras doenças, enfim, eu fiquei um pouco assim. Então, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, né, com a nossa saúde, são muitas ameaças à nossa saúde, temos que tomar muito cuidado. E também temos que ter muito cuidado com o que a gente vê, com o que a gente ouve, com as provocações, né? Porque, olha, nada disso é de real importância, né? É de real importância. Então, que vocês tenham um Natal de muita paz e de muita saúde. É o que eu desejo para vocês, com Jesus no coração. Obrigado por terem me ouvido, desculpe todo esse transtorno, mas, graças a Deus, eu cheguei e falei até o final.